Olá, tudo tranquilo? Eu sou José Ático e esse é o programa Histórias de Teresópolis. Comigo está o jornalista, pesquisador e historiador Vanderlei Pérez. E hoje nós vamos falar de momentos do desenvolvimento da cidade de Teresópolis. Pontos em que de repente se deu como que um salto para frente. Vanderlei, vamos começar isso pela emancipação política. Acontece. Bom, vamos lá. Teresópolis foi emancipado em 6 de julho de 1891, 124 anos atrás, então nós comemoramos nesse mês de julho de 2015. Nesse momento, o município que surgia, ele se separa de Magé e ele já surge com uma quantidade de habitantes, né, cerca de 3, 4 mil habitantes, que moravam mais na zona rural que propriamente na cidade. Então a gente fala muito, quando fala de Teresópolis, remete a 1891, mas certamente nós temos um desenvolvimento anterior a isso e um desenvolvimento posterior a isso, em alguns momentos avançando mais ou menos, né? Sim. Esses momentos anteriores, vamos falar um pouquinho disso. A ocupação da cidade. Tem a Fazenda Marche. A Fazenda Marche é um ponto marcante. Quando Jorge Marche resolveu arrendar essa fazenda, ele produziu no município de Teresópolis uma mudança bastante radical. É isso? Bom, em 1891, já temos aí quase 50 anos da morte de Marche, que é de 1845. Em 1845, quando essa fazenda deixa de existir, nos próximos 10 anos ela vai acabar, vai ser retalhada e surgir, a partir de 1855, os loteamentos do Alto e da Várzea, primeiro em chácaras grandes, em sítios menores, né, para depois nos lotes. Nesse período, a partir de 55, vários novos habitantes surgem em Teresópolis, é o que vai dar essa quantidade de 3, 4 mil habitantes lá em 1891. Mas até 45, nós tínhamos uma fazenda central no bairro do Alto e várias casas ao longo da Várzea, em direção a Meudon, Hermitage, Prata, o próprio interior, e com vários ingleses também morando nessa região em direção a Friburgo, principalmente, os suíços em direção à Fazenda Alpina, algumas ocupações, o próprio os Clausen em direção a Posse, Quebra-Frasco. Então havia, ainda no período Marche, alguns núcleos residenciais surgindo ao longo de toda a extensão do território de Teresópolis, né? Então isso amplia com a morte dele e com o retalhamento da fazenda sede, que era o Alto, ocupando também a Várzea, Agriões, essas regiões aqui. Mas ainda no período Marche havia vários outros habitantes além de Marche, né? O Marche chega aqui em 1818, vem com a abertura dos postos, vem a partir de Dom João VI em 1808, mas ele não é o primeiro habitante desse lugar, né? Ele vem para Teresópolis para arrendar uma fazenda decadente. Essa fazenda é de 1780, então de cerca de 40 anos antes ainda do Marche. E essa fazenda também não eram, os ocupantes dessa fazenda não eram também os primeiros habitantes de Teresópolis. Os primeiros foram os que vieram na Seis Marias, né? Quando foi... O primeiro foram aqueles que ganharam as Seis Marias atrás da Serra dos Órgãos nos anos 1700. Então, ou seja, a origem de Teresópolis não remonta necessariamente aos 124 anos que nós estamos comemorando nesse mês de julho. Ela remonta a 1700. Nós estamos aqui num núcleo maior residencial de mais de 300 anos, né? Então, os primeiros habitantes foram aqueles, os portugueses certamente, que ocuparam entre 1700 e 1800, depois vem o Marche e há uma ocupação inglesa. Depois também, com a travessia dos suíços vindo para Friburgo, alguns deles vieram para Teresópolis. Nós temos a presença de alguns suíços, aí vem os franceses, os italianos também, muitos, depois os portugueses. Então, você tem o caldo vai acontecer depois do período Marche, porque até então o Marche era os ingleses com o Marche e antes dele os portugueses. Muito bem. Agora, 1890, vamos dar um salto na história. 1890.
Teresópolis vira capital do estado. É uma coisa pouco estudada, eu acho. É pouco conhecido esse episódio, né? Parece que é assim uma coisa, vamos esconder esse período aí, não por parte do teresopolitano, mas por parte do resto. Não, vamos esconder isso aí, que Teresópolis foi capital, não, foi Niterói sempre e tal. Como é que é essa história? Teresópolis é uma cidade que quase toma um outro rumo. Eu não digo nem quase deu certo. Teresópolis deu certo. É uma cidade progressista. Nós estamos aí com cento e poucos mil habitantes, 170 mil habitantes. É uma cidade que desenvolveu de certa forma, de forma parecida com os outros municípios. Mas a característica nossa poderia ser diferente, principalmente se fosse realmente transformado em capital do estado. Nós temos aí Brasília, capital do país, e você tem a cidade satélite. Virou um local insuportável, desenvolveu demais, cresceu demais, né? Nem desenvolveu. E Teresópolis poderia ter desenvolvido e crescido de forma muito diferente se de fato concretizasse esse decreto de elevação da cidade à capital do estado. Isso foi em 1890, sugere até uma dúvida, porque nós temos aí uma fotografia que vai surgir muito agora no mês de julho, sendo publicado como sendo o ato de emancipação do município, uma fotografia do governador Portela e algumas pessoas relevantes ali na Praça Santa Teresa. 1890. Essa foto não é de 1891, como vários livros e várias pessoas legendam essa foto. Isso é 7 de julho de 1890, ou seja, um ano antes, um dia depois. Né? Não é de 6 de julho e não é de 1891. Ela é de 7 de julho de 1990, é uma visita do governador Portela a Teresópolis para assinar o contrato com uma empresa, a empresa Estrada de Ferro Teresópolis, que construiria uma linha de ferro ligando Niterói a Teresópolis e construiria aqui a capital do estado. Aí é que surge Teresópolis e aí talvez surja o maior problema de Teresópolis, porque a cidade teria que ser uma cidade salubre, reservando os morros e as partes altas com uma cota superior a uma certa delimitação, que dali não poderia construir. Você teria uma cidade com essas características. Essa delimitação, essa de ocupação do território, permitiu os bairros baixos e tornou as áreas altas terra de ninguém, já que não eram terra do município e não eram particulares, porque os particulares tinham que dar ao município para que não fosse ocupada, para garantir a salubridade. É onde nós temos hoje as nossas ocupações irregulares, são os morros, está aí, você tem a parte alta do Rosário, as cabeceiras dos terrenos, né? Que são terras devolutas, vamos dizer assim. São terras que elas não pertenciam a alguém, pertenciam a todos nós. E a prefeitura deveria cuidar dessa terra para a gente. Mas ela vai e deixa ocupar irregularmente. Então, Teresópolis tem uma característica dessa ocupação irregular diferente das outras cidades, porque essas outras cidades, no seu plano diretor, não foi reservada a parte alta para a salubridade do lugar. Essa capital, ela esteve a ponto de acontecer. Em 1890, a companhia se estabelece, compra todas as terras remanescentes de Teresópolis, principalmente do núcleo central da cidade, e os empreendedores começam a construir a cidade. Abrem a reta, constroem olarias, serrarias, preparam o que seriam os prédios públicos. Em 1891, emancipa a cidade de Magé. 92, 93, nós temos um problema na história do Brasil, que é a revolta da Armada. Né? Então, em 93, com a revolta da Armada, quando os marinheiros apontam os canhões para a capital, eles percebem o risco que corria Niterói com os revoltosos. Então, decide-se transferir a capital do país, do Rio, para o interior, que seria Teresópolis, seria Campos, ou até mesmo Brasília, já se pensava nisso. Vários outros municípios poderiam ser a capital do país e a capital do estado tem que sair a toque de caixa de Niterói. Essa transferência, Teresópolis não estava pronta, embora Teresópolis fosse oficialmente a capital do estado. Nada por aqui estava pronto. As ruas não estavam calçadas, os prédios não estavam prontos e os marinheiros, o bicho estava pegando, né?
Tanto que você for, é um período, é um fato da história do Brasil pouco conhecido, essa revolta da Armada, mas nós tivemos massacres, nós tivemos realmente um período muito feio. Principalmente Magé, né? Magé sofreu muito. O exército de Floriano dizimou os moradores de Paquetá porque eles abrigaram, eles deram guarida aos revoltosos. A mesma coisa com Magé. Magé, os grandes proprietários de Magé, era uma cidade progressista naquela época, vieram, o exército de Floriano saiu matando todo mundo, ocupando, saqueando. Foi uma coisa horrorosa. Se você vê os registros dos horrores de Magé, eles são uma vergonha nacional. Mas, então, isso aí, daí a necessidade de transferir a capital. Teresópolis não estava pronta, Petrópolis não queria ser a capital do estado, ninguém queria a polícia de Floriano perto deles, né? A polícia de Floriano era muito temida, o exército era uma quadrilha, né, vamos dizer assim, né? Não havia comando, eles usavam o poder para usurpar. Então, eles passam a capital acaba sendo transferida em 1894 para Petrópolis, enquanto Teresópolis não ficar pronta. Aí há um desânimo, nós vivíamos aqui do capital, o empreendimento dependia muito do capital inglês, o inglês viu que esse negócio de Teresópolis não ia vingar, também retirou o capital, os empreendedores tiraram o dinheiro e a empresa quebrou. Então, aí acabou o plano. Em 1896, essa empresa que quebrou, ela tinha dívidas. E os credores assumiram a empresa. E um dos credores foi o José Augusto Vieira, que resolve, então, trazer o trem, que é a única coisa que nos sobrou daquele contrato de 1890, que a gente via na fotografia na assinatura, né? A única coisa que sobrou foi o trem, e ele traz isso vendendo as terras para as pessoas ocuparem, para poder arrumar dinheiro para comprar as máquinas, os trilhos e construir a Estrada da Ferro. Ela vai durar, essa construção vai demorar de 1896 até 1908, 12 para 13 anos, e em 1908 finalmente o trem chega ao Alto de Teresópolis, e aí nós temos um segundo ciclo de crescimento na cidade. A partir do trem. A partir do trem. E que vai ter um avanço maior ainda em 1913, quando nós criamos quando o governo do estado cria a prefeitura de Teresópolis, e junto com a criação da prefeitura vem os investimentos, porque o estado estava se reorganizando. Onde criava a prefeitura, o estado trazia dinheiro e trazia melhorias. Então nós sofremos muitas melhorias em Teresópolis a partir de 1913, com a criação da prefeitura. A cidade já estava desenvolvendo a partir do trem, em 1908, e vem novos prédios, abertura de ruas, muitas coisas acontecem em 1913, e aí surge o período das vilas, dos casarões. Se você analisar nos frontões dos prédios, muitos prédios são são do período de 1920. 1913, 15, das duas esquinas do Império, 1922, 26. Os casarões bonitos e os sobrados são desse período de 13, 15 até 25, 30, mais ou menos. Agora, essas pessoas que vieram, que moravam nesses casarões, uma curiosidade que eu tenho, faziam o quê? Eram fazendeiros, eram comerciantes? De que viviam essas pessoas que tinham dinheiro para construir esses casarões que a gente ainda vê alguma coisa por aí? Teresópolis, nós temos aí uma característica de construção de época, que são os sobrados, os solares e os casarões, né? Os casarões eram dos ricos, que passavam aqui os 3 dias da semana, ou então a família ficava por aqui um mês, no período de verão. O mesmo hábito de ocupação de hotel se fazia no período de verão, a família vir para buscar a salubridade da serra, e enquanto os ricos ficavam morando nas suas mansões no Rio e produzindo dinheiro. Então você tem uma característica dos casarões. Os sobrados, eles eram ocupados pelos empreendedores, os comerciantes prósperos. Os sobrados, que são a construção no que sobrou, e a loja, o comércio, na parte baixa. Então, os sobrados normalmente são 2 pavimentos. No pavimento de cima moram as famílias, às vezes várias, 2, 3, 4 famílias daquele núcleo familiar. E você tem no primeiro andar os comércios. Então, nós tínhamos vários sobrados no centro da cidade. E os solares, que são construções também antigas, que nós praticamente não temos aqui, que são construções parecidas com os casarões, mas que são na beira da rua, na beira da calçada. Então, ali, solares, só moradias. Então, essas construções, solares temos poucos. É muito comum, Tiradentes, Ouro Preto, você vai ter muitos solares. Mas aqui, muitos casarões, que eram os ricos, que necessariamente não moravam aqui. E tinha também as mansões.
que eram também, às vezes, nem sempre casarões, mas eram casas muito amplas, em centro de terreno, de 10 mil metros, 20 mil metros. Um dos exemplos desses é a Casa Sloper, né, que agora está sendo vendida para um empreendimento novo. Parece que vai surgir ali um shopping, um supermercado, não sei, no bairro do Alto, mas era aquelas condições de centro de terreno, de pessoas ricas. E tinha já também, nesse período, que era um período de desenvolvimento de Teresópolis, 1920, os comerciantes de sucesso aqui, as pessoas ricas que já moravam aqui. Vamos para 1939, que é um outro salto no desenvolvimento da cidade, que é a abertura da estrada Petrópolis-Teresópolis. Que antes você dependia do trem, só o trem. Exato, nós precisamos. E já em 1930, a partir dos anos 30, nós já tínhamos muitos carros, e muitos carros tendo muita dificuldade para vir a Teresópolis. Então você tem em 39, entre 34 e 38, 39, você tem o novo traçado da estrada Teresópolis-Petrópolis, você acaba com a estrada das 14 voltas, o traçado primitivo, e cria uma estrada em condições de uso mais cômodo para os motoristas. Então você tem em 39 esse novo traçado e você passa a poder vir do Rio a Teresópolis de carro, com certo conforto, pegando a estrada de chão, que é a estrada de Itaipava até Teresópolis, mas já possibilitando um bom fluxo de veículos. Em 44 essa estrada é pavimentada e nesse período já se falava do final dos anos 30 até o final dos anos 40, se discutia muito a construção de uma estrada direta para o Rio. Essa estrada seria construída ao lado da estrada de ferro, como foi, sem afetar a estrada de ferro. Então nós teremos os dois transportes, rodoviário e ferroviário para o Rio através da serra e ainda o transporte alternativo por Petrópolis. Essa estrada demorou muito a ficar pronta, só vai ficar pronta em 1959. Primeiro não aconteceu isso, a estrada de rodagem, ela passou por cima da estrada de ferro e acabou. Acabou mais ou menos. Em 57, o trem teve que parar de circular porque eles estavam fazendo o trecho da serra no escorrido. Escorrido é aquela montanha que desce muita água, ali, saindo do Soberbo até a Santa, aquele corte criminoso que foi feito na pedra ali, irregular, aquilo não se faria mais hoje. Normalmente se faria um túnel, porque você torna vulnerável o pé da montanha. Então ali quando fizeram o escorrido, havia descia muita pedra. E essa pedra atingia o trem, atingia o trilho do trem que ficava uns 100 metros abaixo. Então parou-se o trem de circular para voltar a circular 3 meses depois. Os 3 meses virou 1 ano, 2 anos, e por fim tiraram o trem, porque era os anos JK, era o ano do automóvel. A indústria automobilística do JK. Aí se perdeu esse interesse pelo trem em 59 e o trem parou de circular. Mas nós poderíamos ter tranquilamente o trem vindo a Teresópolis e a estrada de rodagem também, porque em nenhum momento, em nenhum trecho, a estrada rodoviária ela passa por cima da ferroviária no trecho de Magé a Teresópolis. Né? Essa estrada foi ocupada por sítios, por outras estradas menores, mas não teria esse problema. Mas não havia esse lúdico do trem nos anos 60. Hoje o lúdico é para nós de 50 anos depois disso. Né? Então chegamos a 1959, a abertura da estrada nos anos JK. Isso aí, na opinião de muita gente, muitas pessoas até que fizeram estudos sobre Teresópolis, trouxe, evidentemente, um progresso para a cidade, né? Mas trouxe também alguns problemas. Vamos dar uma olhada nos dois lados dessa moeda, que é a abertura da estrada direta entre Rio e Teresópolis. A abertura da estrada direta são aqueles sonhos que a gente tem e depois que conquista o sonho, vê que não era bem aquilo que você sonhava. Né? As ambições de algumas pessoas daquela época, elas acabou se tornando um novo problema, porque a partir da estrada direta, você tem um novo perfil de Teresópolis. Então, até 59, quem eram as pessoas do que Teresópolis vivia? A rede hoteleira vivia daquelas famílias que vinham, os ricos, e ficavam 1, 2 meses, até 3 meses hospedados nos hotéis. Hotel Brasil, o antigo Hotel Higino, os hotéis que dependiam e que tocavam a economia local. Com a estrada direta, essas pessoas que ocupavam os hotéis sonharam em ocupar
os terrenos e fazer suas próprias casas. Então, ela... E foi o que aconteceu. E foi o que né? aconteceu. Então, aí teve um boom de desenvolvimento muito grande. Você dobrou, em poucos anos, você dobrou a população da cidade. Porque você passa a morar na sua própria casa. Uma casa em centro de terreno, chácaras de 3, 4 mil metros, mas ainda assim você tirou o dinheiro, mudou o fluxo do dinheiro. E para fazer essas casas, você tem que contratar mão de obra, você também muda o perfil do morador. Os anos 60 em Teresópolis foi o ano de grande favelização da cidade. O Alto já estava se transformando numa favela. As ruas, Jorge Lócio, aquelas ruas, os terrenos que não estavam ocupados, passaram a ser ocupados por barracões de madeira, de zinco, construções improvisadas. Então há necessidade de você resolver essa questão. Cria-se então nos anos 60 o bairro São Pedro. A Vidigueira passa a ser o bairro popular da cidade. Aí você vê hoje a metade da população urbana morando no bolsão do bairro São Pedro em direção a Bom Retiro, Meudon. Então a metade da população urbana de Teresópolis mora ali. E esse morador não existia até os anos 60, porque é uma exigência da cidade de ter um morador novo. A ocupação irregular dos morros, ela vai acontecer a partir dos anos 80, com a abertura do trecho Soberbo até lá em Paraíba, porque nós tínhamos uma estrada Rio-Bahia que passava pelo contorno em Petrópolis, Três Rios, Anta, Sapucaia, além Paraíba e ia para Bahia. Com a construção dessa variante entre Teresópolis e além Paraíba, você encurtou em quase 20 quilômetros o percurso, mas abriu um cartão postal para quem vinha ocupar o Rio de Janeiro no período de expansão da Baixada Fluminense. O cara fica fascinado com isso aqui. Para que eu ir morar na Baixada se eu posso morar em Teresópolis? Então você tem uma ocupação irregular. E aí nós voltamos lá ao período da capital de 1890, onde você tem as cabeceiras dos morros, terras de ninguém. E essas terras de ninguém foram então ocupadas por esses desbravadores. Então surgem os bairros. E aí você também muda o perfil de alguns bairros. Por exemplo, Vale da Revolta, que tem referência na Revolta da Armada. Revolta da Armada. Era um bairro, nós temos anúncio aqui de 1960, venha morar no bairro mais chique de Teresópolis, Vale da Revolta. E o Vale da Revolta, as terras, embora sejam terras próprias, terras que seriam loteamentos, quando há essa invasão no entorno, o lote perde o valor. Então o bairro vira um bairro carente. E há também muito patrocínio de políticos para crescer a população. Nós temos aí muitas referências de políticos que, em busca do voto, facilitaram o acesso à ocupação. A ocupação da Quinta Leblão, tá aí o Castelinho também teve envolvimento político, a Rua Mato Grosso, nós tivemos aí ônibus vindo do Rio para ocupar a Rua Mato Grosso, trazendo gente para ocupar. Então os políticos contribuíram muito para essa ocupação irregular da cidade. E hoje a gente cria, então, muda o perfil. Nós temos duas cidades, uma diante da estrada direta, de 59, e essa outra nova. Qual é a melhor? A melhor é a que a gente consegue viver melhor, que a gente consegue dar mais qualidade de vida a quem mora nesse lugar. Então, certamente que a que nós temos é muito melhor que a que nós tínhamos antes de 59. Mas é uma cidade diferente, cria necessidades políticas diferentes de políticas públicas, ou seja, são pessoas que vivem de forma frágil e que precisam do apoio do poder público e não apenas do incentivo. Vá lá, ocupe e a gente dá um título de propriedade para você. Isso é uma inconsequência muito grande. Nós tivemos políticos inconsequentes que fizeram isso com a nossa cidade. Então nós precisamos hoje de conviver com esse novo perfil de uma forma o mais humana possível e dando condições a esse novo morador que nós, em alguns momentos, abraçamos ele e até trouxemos ele para morar na cidade, dar condições a ele para viver bem nessa cidade com tantas carências, né? E mais uma cidade que continua sendo certamente a cidade mais bonita do Rio de Janeiro ou até mesmo do Brasil, porque em lugar nenhum do país você vai encontrar essa cordilheira, esse clima de 1000 metros, esse clima de altitude muito interessante, os atrativos da cidade, a proximidade com o rio. Então nós temos uma possibilidade de uma cidade muito interessante e é uma cidade que a gente deve se orgulhar muito de morar nela porque é uma cidade fantástica. Só precisa de alguns ajustes, né? E precisa principalmente que a gente que mora aqui conheça a história da cidade.
porque é conhecendo a sua história que você vai gostar mais dela. E a partir do momento que você conhece um lugar, você pode gostar muito mais desse lugar. E é talvez aí o nosso grande desafio, conhecer o passado para entender o presente e sonhar um futuro melhor. Mas só vai sonhar o futuro melhor quem entende o presente. E para entender o presente, você tem que conhecer o passado. Né? Eu acho que é por aí o nosso caminho, o nosso desafio. Muito bem. Esse foi o Histórias de Teresópolis. E eu vejo você na próxima semana.